né? O Rodrigo Pereira, que foi meu orientador na iniciação científica, ele tinha acabado de voltar do laboratório do Konstantin Pavlidis, lá na Rockefeller, Nova York. Foi justamente onde o Siddhartha Ribeiro começou, né, os primeiros estudos com sono e memória lá, usando essa questão das place cells e reativação, né? O Pavlidis mostrou que durante o sono existia essa reativação, esse replay das place cells e tal. E aí o Siddhartha trabalhou lá e logo em seguida o Rodrigo. E depois ele volta para o Brasil depois de 4 anos e monta esse laboratório. Ele era pós-doc do professor João Pereira Leite na USP de Ribeirão. E monta esse laboratório de eletrofisiologia lá e eu começo minha iniciação científica, tá? E a primeira coisa que a gente fez foi testar justamente, Andrei, o papel da acetilcolina na plasticidade, porque já tinha essa ideia, ok, então, quer dizer, se o sono REM facilita a corticalização de memória, mas é difícil você testar a plasticidade enquanto o animal está dormindo, são vários ciclos, vamos isolar a variável acetilcolina. Então, se você aumenta a ativação de receptores, a gente isolou ainda mais, ativando apenas... A acetilcolina tem 2 receptores, são os nicotínicos e os muscarínicos, tá? Os muscarínicos, eles são de ação mais lenta, né? A proteína, um receptor metabotrópico, né? E os nicotínicos são canais iônicos de ação mais rápida. Então, a gente resolveu ativar os receptores muscarínicos e testar se isso modulava a LTP, potenciação de longa duração, nas conexões entre hipocampo e córtex. O que a gente percebeu? Que essa ativação prolongava a memória, vamos dizer assim, prolongava a LTP nessa via. Isso foi meu trabalho de iniciação. Isso foi uma primeira evidência de que esse sistema colinérgico facilita a corticalização, uma primeira evidência eletrofisiológica. Tanto é que depois o Ian Borne, que é um pesquisador na Alemanha, ele escreveu um review na Nature Neuroscience super importante e citou esse trabalho. Eu falei, cara, eu não acredito, né? Meu trabalho de IC sendo citado, né, por esse pesquisador, justamente nesse sentido de mostrar que, pelo menos como uma evidência indireta, que tem suas limitações e tal, essa ativação colinérgica facilita a corticalização de memória. Só que vem meu mestrado e eu faço, então, a ativação colinérgica, só que agora eu testo a LTD, que é a depressão de longa duração. Ou seja, o enfraquecimento. É possível você mudar a maneira de aplicar estímulos, gerando fortalecimento ou enfraquecimento. Fortalecimento LTP, enfraquecimento LTD. Só que eu mostrei que a ativação muscarínica facilita a LTD também. Então você é um sinal químico que age nos 2 sentidos, ajudando a fortalecer algumas sinapses e ajudando a enfraquecer outras. Exato. Então, como é que a gente pode entender isso? Como, de novo, talvez, além de ter todo esse papel da memória em si, mas também uma fase que complementa o não REM no sentido de melhorar a relação sinal-ruído. Então, como se você tivesse se você pegar uma imagem preto e branco e tirar o contraste dela, ela fica meio acinzentada, assim. Certo? Fica meio difícil de ver a foto. Se você for aumentando o contraste, ela vai ficando cada vez mais nítida. Se você aumentar demais, ela vai ficar binarizada. O que era cinza claro vai ficar branco, o que era cinza escuro vai ficar preto. Você vai perder em detalhe. Então, você tem que achar o ponto ótimo de contraste para você representar a memória com todos os detalhes que você pode. E o sono REM, então, acredita-se que o sono REM teria talvez esse papel de refinar. Refinar o contraste, refinar essa relação sinal-ruído dessa memória, certo? Como se fosse você colocar detalhes numa escultura, talvez. Talvez. Ou aprofundar os detalhes. São igual naquela analogia da argila, né? Você tirar, né, o que é irrelevante e aprofundar os traços mais importantes. Sim. Né? Então, tem tudo isso. O sono REM, eu acho que outra coisa que é importante também, ao final de cada episódio de REM, tem um pico de noradrenalina. Então, o locus coeruleus, ele dispara ao final de cada REM. O pessoal ainda precisa investigar melhor isso. Então, assim, porque a gente microdesperta nessa hora. Então, assim, ao longo de uma noite de sono, você tem 4, 5 episódios de REM. Cada episódio de REM você microdesperta. Você não lembra disso, mas você microdesperta. E esses picos de noradrenalina provavelmente também são complementares no processo de formação de memória. Então você tem acetilcolina, plasticidade, um microdespertar, noradrenalina.
Claro que se esses microdespertares forem muito grandes, causados por estresse crônico, ansiedade, álcool, etc., isso gera prejuízo de memória, mas no natural a gente microdesperta algumas vezes. Isso deve ter um papel, certo? Então, Andrei, o sono REM, ele parece ter também um papel nesse ajuste homeostático para refinar as conexões, e ele enriquece os traços de memória também. Isso correto? É muito legal. Ele enriquece os traços de memória, favorecendo não só agora a consolidação, mas um comportamento talvez mais criativo frente à mesma situação. Legal.